Sejam bem-vindos a mais um Café com Palavras. Que Deus abençoe o seu dia e você aproveite bem esse momento para ouvir a reflexão da Palavra de Deus e que essa palavra fale ao seu coração em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Marcos Melo e estamos juntos mais uma vez todas as terças-feiras para compartilharmos sobre a Palavra de Deus, estudarmos juntos e tomando nosso cafezinho também pensarmos um pouco naquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações. O nosso tema de hoje será o poder que há nas nossas palavras. O texto que utilizaremos será o de Tiago, capítulo 3, versos 9 e 10, que diz assim: Com a língua bendizemos o Senhor, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. As nossas palavras possuem um enorme potencial para o bem ou para o mal. A escritora Anne-Therese Shields, alguns anos atrás, escreveu assim: quando ela lecionava numa pequena faculdade no interior dos Estados Unidos. Disse ela que ocorreu uma tragédia num colégio próximo. Havia ali um rapaz que durante 4 anos sofreu zombarias e degradações por parte dos colegas de classe. Quando descia a escada, calçavam-lhe os pés para que ele caísse. Os outros riam dele por qualquer motivo. Roubavam seu lanche, pegavam seus óculos, tiravam os livros do escaninho e coisas assim. Mas por que isso? Ninguém sabia dizer. Ele era baixo demais, ou desajeitado, ou até meio estúpido, ninguém sabia. Não sabia conversar com as pessoas também. Não participava de jogos esportivos. Então, sendo tratado cada vez mais desprezivelmente, ele sofria bullying todos os dias. Na véspera do dia em que a turma deveria formar-se, o rapaz se suicidou e deixou um bilhete dizendo à classe, agradecendo-lhes pela maneira como eles haviam tratado ele naqueles últimos 4 anos. Claro, não precisa dizer que não houve formatura neste ano, mas aquele grupo de jovens saiu dali sabendo melhor, como qualquer outro, como tratar uma pessoa e como as consequências de suas palavras e ações refletem no seu dia a dia e no seu futuro. Esse fato ensina uma lição muito básica. Muitas vezes nós ficamos tão envolvidos em nosso anseio de sermos estimados e aceitos pelos nossos semelhantes, tão preocupados com a nossa imagem, com a impressão que damos aos outros, que deixamos de perceber o tremendo impacto que causamos sobre eles pelas palavras que falamos. O apóstolo Tiago, ao escrever esse texto que nós acabamos de ler, Tiago, capítulo 3, versos 9 e 10, diz que não é conveniente que as coisas sejam assim. Isso é uma mostra de que as nossas palavras muitas vezes são usadas erroneamente, de forma escusa e que machuca as pessoas e que maltrata o ser humano.
Nós sabemos pelas Escrituras que os mundos foram criados pela palavra de Deus, e foi por ela, pelo fôlego divino, que foram criados o homem e a mulher. E Jesus era o próprio Verbo de Deus, que se fez carne e habitou entre nós. Quando analisamos a história humana, vemos que o uso das palavras tem sido tanto bênção como maldição para nós, como o próprio Tiago nos diz. O clamor de Patrick Henry, um grande teólogo da antiguidade, disse: "Dá-me liberdade, ou então dá-me a morte." Influenciou todos a uma nação. Os discursos loucos de Hitler levaram povos à sujeição e ao terror. Eles produziram nos homens um desenfreado abuso de poder que quase causou a destruição de um povo. E hoje, muitas das nossas opiniões são formadas pelos tipos de programas e anúncios comerciais que assistimos. Na esfera da igreja, profetas e mestres, pelo poder do Espírito, transmitem a palavra de Deus ao seu povo. E tudo isso ocorre pelo poder da palavra, seja para bênção ou maldição, na esfera religiosa ou na esfera secular. Paulo nos ensina dizendo o seguinte, em Colossenses 3, 17: "Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus." O dom da fala deve ser usado para louvarmos e adorarmos a Deus. Deve ser empregado para produzir alegria, risos, cânticos. O objetivo da existência dele é convencer-nos daquilo que é para o nosso bem e para a glória do Pai. Deve ser utilizado para nos fortalecermos mutuamente em nossas fraquezas, para nos sustentarmos uns aos outros nas dificuldades e para expressarmos amor. O dom da fala pode produzir perdão e reconciliação. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que proclama a mensagem de Jesus Cristo. Toda vez que abrimos a boca, que o façamos para bendizer e louvar a Deus, para agradecer-lhe pelas suas bênçãos e para promovermos o aperfeiçoamento uns dos outros para a glória de Deus. Entretanto, nós aviltamos esse dom de Deus, utilizando-o de maneira errada, e que Deus nunca pretendeu que utilizássemos dessa maneira. A Bíblia está cheia de advertências contra a conversa torpe. Ela nos exorta a não empregarmos a fala para fazer mexericos e difamações, e não pecar com mentiras, julgamentos negativos, ressentimentos, amarguras, invejas, ciúmes, malícias, obscenidades, iras e blasfêmias, devido às pressões que sofremos para nos conformarmos com este século e a presença em nós de modos de falar que interiorizamos nos anos da nossa formação, nós não percebemos todos os erros que cometemos no uso do dom da fala. A passagem de Colossenses que nós lemos nos ensina a seguinte verdade: existem certas formas de falar e agir que são próprias do velho homem, mas depois que nascemos de novo, pelo poder do Espírito, temos que tomar a decisão de nos despojarmos desses hábitos antigos. Precisamos corrigir nossas formas de conversação, se quisermos edificar o corpo de Cristo, ao invés de demoli-lo. Precisamos levar mais a sério as palavras de Paulo aos Efésios. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção.
longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, bem assim como toda malícia. Sede antes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Desta forma, nós aprendemos várias lições. Nós temos a pretensão de sermos sempre possuidores de grande poder. E, realmente, nós temos esse poder na maneira como nós tratamos as pessoas, na maneira como nós falamos, na maneira como nós lidamos com certas situações em que as palavras são expressadas de uma forma agradável ou não. A maneira mais eficiente de usarmos o dom da fala é na edificação de relacionamentos com os filhos de Deus, para formarmos laços fortes com os nossos irmãos em Cristo. Foi para isso que Deus nos deu esse dom. Não temos o direito de marginalizar ninguém pelas palavras que pronunciamos, nem de tratar ninguém como objeto de escárnio em nossas conversas, nossas piadinhas ou pelo nosso silêncio. Temos que evitar totalmente essas coisas. Devemos dizer apenas palavras que venham a fazer com que os outros se aproximem mais de Deus. Por vezes, em nosso relacionamento com as pessoas, passamos por situações difíceis e a verdade precisa ser dita com clareza. Neste caso, precisamos seguir uma certa ordem de ação, a fim de que o dom da fala seja utilizado como Deus quer. No Evangelho de Mateus, encontramos orientações sobre como devemos proceder no caso de relacionamentos problemáticos. Primeiro, se o teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Está lá em Mateus 18:15. Embora esteja mais que claro que essa deve ser a primeira providência, muitas vezes é a última coisa que fazemos. Em vez de procurar aquela pessoa, falar-lhe diretamente e acertar as coisas, promovendo a reconciliação, contamos o problema para outra pessoa. Muitas vezes o que nós queremos é que essa pessoa tenha pena de nós e nos ajude a sentirmos justificados pelos nossos atos. No fim, isso apenas reforça mais a nossa raiva e também a nossa mágoa. Isso é totalmente errado. Temos que erradicar de nossa conversa até mesmo aqueles comentários impensados e superficiais, mas que podem semear suspeitas e dúvidas na mente daqueles que nos ouvem. Devemos nos acautelar contra isso no nosso local de trabalho, no recesso do lar e até nos momentos de recreação, em ocasiões quando estamos descontraídos. Isto é muito difícil porque a sociedade opera com princípios totalmente diversos. Mas se nós nos afastarmos de rodas de conversação desse tipo, ou se nos mantivermos calados, onde essa atitude for a mais acertada, e a adotarmos sem julgamentos dos outros, ou simplesmente evitarmos fazer nós mesmos esses comentários, mais cedo ou mais tarde, esse comentário terá que ser notado. Em Mateus 12, encontramos uma das mais fortes afirmações bíblicas com relação à nossa conversação. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras será condenado. Mateus 12, versos 36 e 37. Meus irmãos, precisamos guardar bem nossa língua e lábios. Precisamos colocar uma guarda à porta da nossa mente e coração. Isso é necessário, não somente para protegermos aquilo que dizemos, mas também aquilo que entra na nossa mente. Precisamos nos aproximar daqueles que podem nos nutrir, sustentar,
alimentar o nosso pensamento de maneira correta. Precisamos ler e assistir apenas as coisas que irão aumentar em nós a fome pela verdade. Precisamos consagrar a Deus diariamente a nossa língua, boca e lábios, pedindo-lhe que Ele unja com azeite das boas novas, para que a nossa fala possa fortalecer a vida do corpo de Cristo e ganhar outros para o Senhor. Devemos evitar de estar junto com pessoas que falam coisas más, de lugares perniciosos, de ambientes que não são próprios para os crentes, porque eles vão alimentar a nossa mente e provavelmente nós diremos as mesmas coisas que eles, se estivermos envolvidos com eles. A palavra de Deus sempre nos ensina e nos adverte de nós nos associarmos com as obras infrutíferas do mundo, do pecado. Então nós devemos nos afastar dessas coisas. O nosso Deus é fiel. Ele nos chamou para vivermos segundo a sua palavra e por isso não deixará de nos capacitar para isso. Se quisermos agradar a Deus, desejarmos com o corpo de Cristo crescermos na graça e maturidade, precisamos tomar essa decisão. Aliás, é uma séria decisão. Para encerrar esse momento, vamos fazer uma oração. Ó Deus, nós te agradecemos pela palavra que nos foi ensinada agora. Que o Senhor nos ensine também a medirmos as nossas palavras e que sejamos melhores a cada vez. Nos perdoe também pelas nossas falhas e pelos nossos erros e nos dê forças para vencermos as tentações deste mundo. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, te guarde, te proteja e que você possa medir as suas palavras e você seja um grande testemunho do Senhor em todo lugar onde você estiver. Que Deus esteja com todos nós e tenhamos todos uma semana vitoriosa na presença do Senhor. E até a próxima, se Deus quiser. Amém.